Se você tivesse a oportunidade de mudar algo na vida do seu cônjuge, um superpoder, o que você mudaria? Um comportamento financeiro, uma fala, uma atitude, o que você poderia ou gostaria de mudar na vida do seu cônjuge quase que instantaneamente se você tivesse esse superpoder? Nesse vídeo nós vamos te revelar um superpoder que toda mulher carrega, que todo homem carrega, de trazer uma transformação real para o seu lar e para as suas finanças. Fala, casais! Eu me chamo Vinícius. Eu me chamo Ana Paula. Nós estamos casados há 8 anos e estamos construindo aqui aquele que será o maior canal de finanças para casais do Brasil. E nós queremos que vocês façam parte também desse projeto junto conosco. Para isso, basta só você se inscrever neste canal, ativar a notificação e já compartilha esse vídeo para transbordar na vida de outras pessoas. Nós queremos compartilhar com vocês esse vídeo, um assunto que é muito importante. O poder da nossa língua, o poder da nossa fala e o poder de transformação que isso pode ter dentro do nosso casamento, do nosso relacionamento. Quem nunca sofreu com palavras ditas de forma leviana, em momentos de raiva, em momentos de alto atrito, palavras que ou você ouviu e te feriu profundamente, ou palavras que você lançou, machucou e depois não tem mais como voltar atrás. Uma vez lançada, a palavra ela é como uma flecha. Não dá para você impedir que ela chegue no destino final. E quando nós falamos de assuntos financeiros, vida financeira de casal, como esse assunto, comunicação, palavras, é fundamental. Ou para você fazer com que o seu cônjuge, a sua esposa ou seu marido mude, seja impulsionado a viver mais, viver de maneira ousada, conquistar, avançar, ou simplesmente bloquear as ações do seu cônjuge e distanciá-lo da sua vida e da vida financeira de vocês. Ah, mas você pode estar assistindo esse vídeo e dizer assim, não, mas eu não sou de falar palavras duras. Não é? Já falou eu desisto? Eu estou cansada? Vou embora dessa casa. A pessoa nunca muda? Quero divórcio? Quantas palavras a gente lança na vida do nosso cônjuge, até mesmo de forma inconsciente? Quantas vezes você orou por esse relacionamento e hoje você reclama das situações difíceis que você passa nele? Filhos, quantas vezes a gente fala para os filhos palavras fortes, carregadas de uma declaração, uma sentença sem perceber? E aí imagina que no seu casamento, quando vocês vão conversar sobre finanças, vocês vivem uma situação de que, por exemplo, para Ana, presente sempre foi algo muito importante, presente físico. Para o Vinícius era uma tremenda besteira dar presentes físicos em datas comemorativas. Então eu falava, declarava isso. Isso é uma besteira, isso é um gasto inútil, isso é um gasto que não vale a pena. Só que eu estava ferindo diretamente os valores da minha esposa. No começo do casamento eu não sabia que isso era tão importante para ela. Na minha visão era só uma besteira e eu declarava, eu falava isso para ela. Isso te causava vida ou te trazia tristeza e morte em relação a esse valor para você, meu amor? Isso trazia morte. Palavra forte, né, gente? E você fala assim, nossa, mas morte por causa disso? É porque quando a gente vai olhar para o nosso relacionamento, que afasta um casal, não são as grandes coisas. Óbvio que uma grande situação, por exemplo, descoberta de uma traição, é um grande evento que causa uma separação. Mas na maioria das vezes, são as pequenas coisas. Um grande evento, por exemplo, como uma traição, às vezes é só consequência das pequenas coisas que foram acontecendo que o casal se deixou. Se deixou ali naquela atenção, naquele cuidado, deixou de se olhar, deixou de mostrar para o outro a importância que o outro tem na sua vida. E uma das coisas são palavras. Além das atitudes, as palavras também são muito importantes. Palavras de incentivo, palavras de apoio, palavras de amor, palavras de vida sobre a sua casa. Imagina que o relacionamento de vocês começou e vocês estavam com essa folha em branco, uma história a ser construída. Só que cada palavra maldita, mal colocada, que foi trazendo morte ao seu relacionamento, foi fazendo isso aqui, ó. Cada palavra que foi lançada não tem mais volta. Por isso que nós temos que ter um zelo muito forte no que falamos e no que declaramos.
Porque cada palavra lançada vai criando uma cicatriz, uma marca, que por mais que você restaure, é importante que você passe por esse processo de restauração, gere esse arrependimento, haverão marcas, haverão cicatrizes, que podem ser hoje feridas abertas que impeçam a prosperidade do seu casamento. Ainda não são cicatrizes curadas, colocadas de volta ao seu devido lugar, com arrependimento, com perdão, mas simplesmente feridas ainda que doem quando se fala. Quando se fala de dinheiro, por exemplo, por diversas situações, eu tive palavras muito acusativas com a minha esposa e ela detestava falar sobre esse assunto. Palavras acusadoras, fala de novo que não existe acusativas. Durante muitas vezes as palavras de acusação que eu declarava... Mudou a forma. Nem acusadora, nem acusativa, porque ele não cede, gente. Vai lá. Durante muitas vezes eu declarei palavras de acusação contra a minha esposa que fazia com que ela não quisesse falar sobre o assunto financeiro. Porque era um assunto que ia tratar feridas, que ia tratar sobre o nosso futuro, sim, mas de uma maneira errada, onde as palavras já tinham criado mágoas, ressentimentos, dores que nos impediam de conversar sobre esse assunto tão importante que é a vida financeira. Que pensa, a pessoa vai conversar com você, ou você chama o seu esposo para conversar. Você já começa usando palavras de acusação. Por exemplo, como que essa pessoa vai reagir? Ela sendo acusada, isso é instintivo. Ela vai querer defender. E muitas vezes, quando a gente faz isso aqui, ó, você tá apontando para ela, mas tem 3 dedos que apontam para você. Então, às vezes, você vai falar do problema que você tá vendo ali de forma mais intensa, de forma mais pontual, levantando o dedo, só que você também tem um teto de vidro. Você também tem situações que para ela não agradam, que para ela machucam. E aí, sabe o que acontece? Um começa a jogar na cara do outro as atitudes. Então, aquilo que era para ser uma discussão saudável, aonde vai levar a um ponto de equilíbrio, de transformação, vira, na verdade, só uma conversa de acusação. Ah, mas e você? E você? Vem demonstrando o nosso coração. Um coração que guarda rancor, um coração que guarda mágoas, uma palavra ácida para machucar. Você já teve numa discussão que você viu que a pessoa não estava abalada emocionalmente, mas você falou coisas que às vezes nem você sente só para ver ela abalada? E aí, qual foi o resultado? Mas também, antes da gente ir para o próximo ponto, pode ser que você esteja aqui nos ouvindo e você diga assim, por isso que eu prefiro não falar. Por isso que eu não falo nada. E aí, sabe o que você faz? Vai criando isso aqui, ó. Um muro entre vocês dois. Porque o silêncio também, ele tem um impacto muito profundo. Porque o silêncio diz algo sobre abandono. Abandonei a gente. Parei de olhar. E aí você fala assim, não é que eu abandonei, não. Eu não abandonei. Eu apenas estou evitando conflito. Mas para quem ouve o seu silêncio, isso é um abandono. E aí, meu amigo e minha amiga, fiquem até o final para que vocês reflitam sobre as atitudes de vocês. Seja você que não fala, porque o teu coração também precisa ser lido, aberto, exposto, para que a pessoa que está ao seu lado te ouça, te entenda, veja o teu ponto de vista, né? Perfeito. E antes de falarmos a solução desse caminho, de como construir palavras saudáveis que vão edificar o seu relacionamento e fazer com que vocês prosperem financeiramente, avancem financeiramente como um casal, trazendo união, harmonia para o seu lar, eu vou deixar para vocês aqui um vídeo onde vocês conseguirão, não só na prática das palavras, mas também na prática de construir um orçamento financeiro para vocês de maneira extremamente simples e objetiva. Assista esse vídeo aqui que ele será muito poderoso na jornada de vocês. Existe um estudo desenvolvido pelo Masaru Emoto, um pesquisador japonês, onde ele submeteu moléculas de água a um processo de transformação a partir de algumas influências. E essas influências eram a partir de músicas, palavras, estímulos que eram dados às moléculas de água para ver a transformação que ocorreria através desses estímulos. Palavras positivas, palavras negativas,
músicas e outras influências que poderiam impactar dentro desse contexto. E para isso, ele pegou potinhos de vidro e usou a mesma fonte de água, a mesma temperatura, todos no mesmo estado. Foram colocando diversos potinhos de água na mesma quantidade, sem ter qualquer diferença entre um e outro. Ele deixou os potinhos de vidro e aí separou, né? Então, teve o ambiente do potinho que ouvia palavras de sabedoria, palavras de amor. Tinha um potinho que ficou ouvindo música, né? Ele colocou aquele potinho para ouvir música heavy metal o tempo todo. E um outro potinho para ouvir palavras de ódio. Então, palavras ruins sendo lançadas. Então, ficavam falando isso. Depois de submeter por um período esses potinhos ouvindo essas palavras, ele congelou essas águas e tirou uma lâmina fina e foi estudar a molécula de cada potinho. E eu vou colocar para vocês algumas fotos do resultado que ocorreu após a análise dessas lâminas e desse estímulo que ocorreu através dessas moléculas. E é importante que você perceba o impacto de transformação que existe a partir do estímulo certo ou a consequência que nós teremos a partir do estímulo errado. Por que isso é tão importante, amor? Quando nós falamos do corpo humano, qual é o percentual de água que o nosso corpo, de moléculas de água que o nosso corpo carrega? O nosso corpo carrega mais de 70% de água. Então, quando você ouve essas palavras, aquilo que foi estudado naquele experimento é o que acontece internamente com os nossos órgãos, com a nossa mente, com tudo aquilo que nós temos. Então, esse estímulo que nós temos a partir de músicas, de falas, nós precisamos olhar e pensar o que temos expressado, o que temos falado em relação às nossas finanças, em relação ao nosso casamento, em relação aos nossos filhos, em relação ao futuro do nosso casamento, diante de atitudes que a princípio o nosso cônjuge não demonstra interesse ou mudança sobre determinado assunto, nesse caso aqui sobre a vida financeira de vocês. E a Bíblia traz muita fundamentação sobre esse assunto de língua, o poder das nossas palavras, né? Então, quando você vai em Tiago 3, que é um dos textos com mais profundidade sobre esse assunto, além de vários outros que existem em Provérbios, falando sobre o poder da língua, o poder da vida, da morte, o poder de estímulo, ou o poder de trazer tristeza. Lá em Tiago fala que a língua é comparada a um grande navio, que apesar de ser enorme, é conduzida por um pequeno leme que vai para o destino ao qual aquele que está dirigindo o leme conduz. Então a sua família será diretamente influenciada, impactada, alcançará o destino que as suas palavras estão declarando sobre ela. E nós queríamos passar agora um exercício para que vocês façam esse exercício e consigam fazer essa autoanálise e romper com palavras mal colocadas, malditas que foram faladas pela sua boca em algum momento sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre o seu marido, sobre a sua esposa, e vocês consigam mudar essa ótica e começar a partir de hoje a declarar novas sementes, novas palavras para que vocês colham novos frutos na vida financeira de vocês. Gente, nós estamos falando de palavras declaradas sobre outros. Mas e as palavras que declaramos sobre nós? Inclua nesse exercício as palavras que você declarou sobre você. Eu estava vendo uma pregação do André Fernandes e ela falava também sobre o poder da palavra. E ele falou algo assim tremendo sobre o que fazemos com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus na nossa boca, ela continua sendo a palavra de Deus. Então assim, ele deu o exemplo, quando Deus viu a escuridão, ele não falou, nossa, como está escuro. Quando Deus estava formando a terra, e aí tinha aquela escuridão, em meio ao que ele estava vendo, ele declarou o que ele queria. Então, quando ele viu a escuridão, ele falou, haja luz. Então, pela palavra, se fez aquilo que ele desejava. E para nós, quando nós estamos diante de uma situação difícil, o quanto declaramos essa situação difícil? O quanto ficamos falando, nossa, tá difícil, nossa, tá desafiador, nossa, no meu trabalho, nossa, não sei o quê, nossa, no meu casamento, meu filho tá... E a gente não declara aquilo que quer viver. A gente declara muito sobre aquilo que estamos vendo. Então, muitas mulheres, ele até fala no vídeo, muitas mulheres não ganham seus maridos
para Jesus, no casamento ali, porque elas declaram aquilo que elas estão vendo, aquilo que elas estão sentindo. Só que a palavra diz que a fé é aquilo que não se vê, aquilo que nós acreditamos que vai acontecer. Então você traz aquilo, a memória, aquilo que te dá esperança. Você faz viver aquilo que ainda não existe, você traz para a realidade. Então você vai entrar no seu trabalho, que está num momento difícil, você não vai ficar falando, nossa, meu gerente, nossa, eu trabalho aqui, nossa, a situação aqui. Para de declarar aquilo que está difícil. Declara, Senhor, eu creio que essa semana eu viverei milagres aqui. Eu viverei a manifestação da tua glória. O Vini até estava falando ontem, né, amor, com os amigos nossos, sobre uma situação que ele viu, que assim, fala da mãe, aquele exemplo que você contou da mãe, que as pessoas falavam que o filho dela dava trabalho. É a história de uma mulher que tinha um filho que era muito agitado, muito hiperativo, muita atividade, o tempo inteiro correndo, pulando, e muitas pessoas declaravam coisas negativas sobre esse menino. Esse menino tá com alguma coisa, esse menino não para quieto, esse menino nossa, vai te dar trabalho. Esse menino vai te dar trabalho. E aí todas as vezes a mãe declarava sobre a vida do filho, esse menino vai dar muito trabalho para o inferno. Toda essa energia que ele tem vai dar muito trabalho para o inferno, porque ele vai salvar muitas vidas, ele vai anunciar a Cristo e ele vai ser um grande ganhador de almas. Anos se passaram, hoje ele já é um jovem e hoje ele lidera o grupo de jovens da sua igreja. No último evento que eles fizeram, tinham mais de 1.500 jovens participando daquele evento, participando daquele projeto. Então nesse exercício você vai pegar uma folha de papel, você vai pegar uma folha e vai dividir essa folha no meio. Na parte de cima você vai escrever tudo que você ouviu na sua infância, ouviu dos seus pais, de professores, tudo que você ouviu de pessoas de autoridade sobre a sua vida, que exerceram algum tipo de influência sobre você e foram palavras malditas, palavras mal colocadas, palavras que trouxeram maldição sobre a sua vida, travas, bloqueios. Você vai escrever nessa parte de cima. Depois de escrever as palavras que você ouviu, você vai escrever agora as palavras que você falou. Tanto as palavras que você falou contra você, eu não sou capaz, eu não consigo, eu sou burro, eu não sei investir, eu só vivo no vermelho, eu não consigo fazer as coisas sem fazer um boleto, eu tenho que quebrar essas palavras. Eu tenho que ter consciência e clareza do que eu declaro sobre mim, sobre o que eu já declarei sobre a minha esposa. Ela não muda, ela não faz direito, ela não acerta. Eu tenho que escrever aquilo que eu declarei e foram palavras erradas. Se houver tempo, se houver oportunidade, se arrependa dessas palavras e peça perdão às pessoas, quebrando esse ciclo de palavras negativas na sua vida. Para que, como se você estivesse com um machado, fosse a raiz dessa árvore e arrancasse essa árvore pela raiz, quebrando as palavras negativas que foram ditas sobre você, que te exercem influência e também influência no seu lar. Essa é a primeira parte do exercício. Palavras mal colocadas, malditas, que entraram no seu lar, entraram na sua vida por coisas que você falou. Tantas vezes você olhou pro seu pai, pra sua mãe e falou assim, isso aqui eu nunca vou falar para os meus filhos, nunca vou falar para o meu marido, para minha esposa, e de repente você estava repetindo as exatas palavras que você ouviu um dia dos seus pais, de professores, de autoridades, você estava replicando no seu lar. É muito importante que você quebre essas palavras. Ore ao Senhor, pedindo que Ele lhe traga à memória, à consciência, palavras que precisam ser escritas e quebradas pelo poder do nome de Jesus, para que vocês escrevam a partir de agora uma nova história e palavras benditas e abençoadas sobre a sua família. E isso, gente, te traz uma noção também sobre o perdão. Se você já falou palavras que você era contra, criticava, julgava, falava, olha, nunca vou fazer isso, e você se vê fazendo, olha com amor e empatia para aquilo que você viveu. Muitas vezes a gente tem um julgamento forte sobre os nossos pais. Então você fala assim, nossa, eu vivi isso e foi muito ruim. O meu pai, a minha mãe falou isso. Só que, olha só, você com o conhecimento que você tem hoje, que com certeza é muito maior do que os seus pais tiveram, porque eles não tinham acesso a uma internet, a ver um vídeo, por exemplo, como esse. Mesmo com todo esse conhecimento, muitas vezes nós falhamos. E aí você consegue ver a humanidade, como somos falhos, como nós precisamos da misericórdia do Senhor. Então, essa misericórdia que nós precisamos, os seus pais também precisam.
E por que não perdoar? Por que não olhar e falar assim, poxa, o meu pai, a minha mãe ou essa pessoa deu o melhor que ela tinha. E tá tudo bem, porque às vezes o melhor que ela tinha não era o suficiente daquilo que você precisava. E aí vem o Senhor preenchendo tudo aquilo que você precisa. Porque a gente é limitado. Talvez você não consiga também preencher tudo que seu filho precisa. E aí nós precisamos mais uma vez da misericórdia do Senhor para vir complementando e preenchendo tudo aquilo que falta em nós, sobra em Deus. Isso aí. E na parte de baixo, que você traçou essa linha, você vai escrever palavras benditas. Você vai escrever uma declaração de fé profética. Indo e trazendo agora tudo aquilo que era contrário a essas palavras. Então, por exemplo, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo. Eu sou capaz, tudo posso naquele que me fortalece. Não há barreiras que me impeçam de exercer o meu ministério, de viver um casamento em paz, com plenitude, porque esse é o sonho de Deus para minha casa. Você vai começar a escrever uma declaração de fé. E é importante que você escreva para que não fique nada de fora, para que você olhe as palavras que foram mal colocadas e você reescreva as novas sementes e palavras que você vai lançar na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos, nas suas finanças. Nossa, mas nós sempre ficamos com a conta negativa. Eu profetizo que nós, a partir de hoje, conseguiremos nos organizar, prosperar, investir, ter reserva, ter recurso, comprar a nossa casa à vista, quem sabe? É possível. Essa declaração profética é para ativar em você palavras que vão dar destino ao navio do seu lar. Palavras que vão dar destino à história dos seus filhos. Porque quando nós nos calamos, causamos dor. Quando falamos coisas negativas, causamos dores e feridas. Mas nós não podemos deixar de declarar o que de fato queremos viver. Para que, a partir do que eu declaro e falo, também comece a mudar os meus comportamentos em direção àquilo que eu quero viver e eu estou declarando. Nós teremos novos pensamentos, novas atitudes a partir de uma nova declaração de fé. E com certeza as novas sementes que você está lançando e lançará sobre esse terreno fértil de um coração puro, restaurado, arrependido, que viveu o perdão e o arrependimento, estará pronto para receber novas sementes, novas profecias e darão fruto no tempo certo. Não desista, não mude as suas palavras com o tempo, seja fiel àquilo que você está declarando e você verá o fruto daquilo que está sendo declarado pela sua boca acontecendo na sua casa e na sua família. Façam esse exercício e coloquem aqui embaixo o testemunho daquilo que vocês viverão de transformação no lar de vocês. E para encerrarmos o nosso vídeo, eu vou deixar para vocês aqui mais uma indicação de vídeo para que vocês continuem essa jornada de aprendizado. Não deixa de se inscrever aqui na bolinha e nunca se esqueçam que juntos nós somos muito mais fortes. Sempre.